Antes de comentarmos o primeiro episódio, vamos para o segundo. Lembrando que a série já está na 4ª temporada, estamos reassistindo episódio a episódio para relacionar ele com os acontecimentos futuros, né? Está tudo anotado, eu vou lendo, porque assim facilita a minha edição, já que você não está me enviando dinheiro por aí. Mas deixe seu like, se inscreva no canal, que é uma forma de nos ajudar. Então beleza, vai. O Ethan tá convulsionando e os monstros estão batendo lá no trailer e perguntando se tá todo mundo bem. É um segundo episódio que ali você saca que realmente os monstros eles conseguem dialogar com seres humanos, tudo. Isso é muito complicado porque mexe com a cabeça das pessoas. Tanto é que o Jim, ele decide abrir o trailer e o Boyd tem que entrar numa luta corporal, fazendo com que o Jim não abra. Então ali a gente vê que realmente, pô, imagina, tu chegou, é a primeira vez tu ali em front, se você tá sozinho, você vai abrir e você vai morrer logo de cara. Então isso seria natural, né? Aí do outro lado tem o Kenny, ele com a ajuda do Ellis e com o do Patry, eles estão correndo, do Padre Catry, eles estão correndo lá pra casa da colônia. O pneu da caminhonete furou, porque eles fizeram aqueles negócios na pista e tal. A pergunta que eles foram por outro caminho? Porque quando eles saem para ir, os negócios já estavam no chão. Mas beleza, vamos considerar que eles tenham ido por outro caminho. Quando eles voltam e furam o pneu, já é noite. Ah, mas dirigir uma caminhonete com os pneus furados é praticamente impossível. Sim, realmente é difícil. Eu nunca dirigi um carro com pneu furado. Eu já dirigi moto com pneu furado. Então uma moto, por exemplo, tu perde a traseira dela, né? Se ela tá com pneu furado. Se for o pneu dianteiro ainda você consegue rodar. Mas o pneu traseiro você perde. Só que no local cheio de monstros, o que seria melhor? Você seguir com a caminhonete com o pneu furado, porque se vier um monstro você passa em cima, ou você sair correndo com uma mulher, uma adolescente que sofreram acidentes. Essa mulher estava inconsciente até aquele momento, e aí ela recuperou a consciência depois, e o Jade, que estava totalmente drogado. Então assim, é uma coisa que não entrou na minha cabeça ali logo de cara. Quando eles chegam também, tem um monstro que fica parado e fala pra Julie, pô, você não me reconhece? Nós estamos na 4ª temporada e não foi explicado nada sobre esse monstro. Existem várias teorias, já disseram que pode até ser o Ethan ali, que pode ser o Homem de Amarelo. E aí o Kenny dá um tiro no braço dele, não resolve nada, óbvio, eles acabam entrando dentro da casa, a dona manda todo mundo pro chão, porque é a regra. Então, você vê que a casa da colônia e a cidade, você começa a entender na realidade que existem regras distintas para os dois locais. Aí o interessante é que assim, eles caminham lentamente, né? Antes deles entrarem na casa, os monstros caminham lentamente em direção ali a Julie e tudo. E aí é aquele ponto, você vê que realmente os monstros não queriam matar eles ali. Porque se eles quisessem matar, era só os monstros terem corrido e matado o Kenny, o Jade, já tava tudo geral ali de cara. Mas não, eles quiseram só assustar. Então sim, os monstros eles brincam com as pessoas desde o primeiro, no caso, segundo episódio agora, e isso fica muito claro nessas cenas, tá? O Jim também pergunta pro Boyd o que eles são. O Boyd responde que não sabe, só fala que tem os talismãs, que ele também não sabe por que funciona, mas que se você deixar na porta da sua casa, na entrada da sua casa, pendurado, as portas fechadas e as janelas também, os monstros não entram. E que ele nunca havia feito isso num trailer. Então ali funciona como tentativa e erro, você percebe. Então, vamos testar no trailer. Se não funcionasse dentro do trailer, todos da vila ficariam sabendo, olha, os talismãs funcionam só em casa. Para isso teriam morrido 4 pessoas. A médica, o Boyd, o Ethan e o Jim. Então teriam morrido eles ali primeiro, para depois ter alguém para falar assim, não, realmente, olha, não funciona, é só dentro de casa. Outro ponto interessante é que o Jim fala que o Ethan nunca havia convulsionado, então o Ethan convulsiona pela primeira vez dentro ali daquela vila já. Então vamos guardar essa informação para ver se em episódios futuros a gente relaciona com alguma coisa. Eu lembro agora que o Elgin, quando chegou, ele tinha falado algo sobre estar ali novamente. Eu lembro também daquela senhorinha, não lembro o nome dela, vou deixar a foto aqui, da qual ela chega muito feliz naquela vila. Então, são coisas estranhas, né, que acontecem quando chega alguém. Na casa da colônia, eles amarram o Jade, amarram todo mundo na realidade. O Jade está desacordado, ele tinha caído, batido a cabeça numa pedra na corrida. Lembra que eu falei de correr? Era mais fácil ir ali com a caminhonete? Mas não, né?
E aí a dona vai conversar com a Tabitha. É óbvio que antes ela dá todo um showzinho, mas enfim, aí a dona começa a conversar e conta que quando ela chegou, a irmã dela, eles passaram algumas vezes ali, já era noite, e a irmã dela parou em frente a um monstro que estava sorrindo. Ah, todos os monstros sorriem? Todos os monstros conversam? Sim. Mas quem que é o monstro que ficou marcado pelo sorriso? Óbvio, o sorriso aqui, que vulgo filho da Fátima. Né? Então ele ficou marcado por ter esse sorriso macabro. Entendemos que foi ele que matou ali a irmã da dona. O detalhe é que a dona fala que, antigamente eles corriam, ficavam escondidos em arbustos e rezavam para que o tempo passasse, para que chegasse o dia de amanhã. Nós provavelmente veremos isso na quinta temporada, porque os talismãs sumiram, né? O Homem de Amarelo ali, o melhor, a Sofia pegou e retirou eles dali. Então eles vão ter que se esconder, talvez em arbustos, talvez em outros locais. Temos que esperar chegar a quinta temporada. Mas a dona também fala, antes deles matarem a minha irmã, eles a torturaram e eu ouvia o grito dela. Ou melhor, eu ouvia os gritos dela. Então eles não só matam, eles gostam de torturar, eles gostam que dure aquele sofrimento. Então a passagem da dona com a irmã é essa. Ainda ela cita pra Tabitha, vocês tiveram sorte porque vocês chegaram e tiveram quem a ajudou, né? Quem ajudou a sua família. Foi o que eu disse, realmente, se você chega naquela vila, você não tem conhecimento sobre nada, você vai durar uma noite, porque não tem condições, alguém vai bater na porta, você vai abrir, alguém vai parar na frente do seu carro e você vai descer. Não tem o que ser feito quanto a isso. No outro canto, nós temos o Victor falando com a Julie, que está amarrada, falou, chegaram 2 carros, isso é especial. Agora, o porquê é especial não é explicado. E aí ele pergunta, você sabe o que isso significa? E a Julie fica meio sem saber o que falar, o que fazer, ela tá com muito medo. Chega a Fátima e fala, pega teus pêssegos e vaza. A primeira impressão que temos do Victor é que ele é um cara muito estranho. E depois nós descobrimos por que ele é tão estranho. Mas até o momento ele é só um cara gente boa. Aliás, o Victor é o personagem que eu mais gosto, pelo menos que eu mais gosto até a 4ª temporada, é o meu personagem preferido. E ele age como uma criança, afinal ele está ali desde criança, ele não teve nenhum adulto por perto que pudesse ajudar. Além do menino de branco, que é isso que nós ouvimos em outros episódios. A Fátima ainda pega a Julie, leva lá no quarto, onde o Alice fazia aquelas pinturas, e aí mostra como que é a vila, e dá uma liçãozinha de moral. Ai, olha aqui de cima, que legal, as coisas aqui de cima são interessantes, né? Você pode ver que até o maior pesadelo, quando você sobe, pode parecer um sonho, tá? E olha esse papo de coach no meio da desgraça toda, né? É uma merda o casal Fátima e Alice. É interessante citar também que a Christie tá dentro ali do trailer, e ela começa a deixar as vozes entrarem na cabeça dela. Agora, se ela que já estava lá sabe como funciona, deixa as vozes entrar e mexer com ela, imagine os outros cidadãos, né? O Kenny também lá na casa da colônia, ele tá putaço, porque onde já se viu amarrar, as regras da cidade são totalmente diferentes da casa da colônia, e aí ele fica puto, eles começam a tomar uma cachaça, e aí ele conta que eles chegaram até ali porque o pai dele está com demência e o médico falou, você tem que deixar seu pai amarrado, e ele nunca deixou o pai amarrado. E o pai um dia sumiu, eles foram atrás, ele e a mãe dele, acharam o pai e voltaram para casa. E enquanto estava voltando, ele achou que era uma segunda oportunidade, uma segunda chance de vida para eles. Mas eles viram a árvore e os corvos. Então o Kenny chegou de maneira indireta por causa do pai. Mas nós sabemos também que depois de um tempo, como tem reencarnações, tudo, parece que todo mundo que está lá já foi predestinado para estar lá. Então, eles só usaram o pai como um pretexto. E ainda no meio da bebedeira, o Kenny fala, eu não aguento mais ver morto. Aí tem um detalhe, que eles estão há 96 noites sem mortos. Eles estavam, melhor dizendo, porque morreu a Megan e a Laurie. E aí ele fala, eu não aguento, mas não quero mais, eu vou surtar se eu ver um corpo. E nós sabemos que quem morre ali naquele episódio, porque a Sarah deixou a porta do hospital aberta porque as vozes mexeram com ela, o pai dele. Então você vê que aquele é um local realmente de sofrimento. Tudo que acontece ali é em prol da desgraça. Nada do que você fala, não pode acontecer isso, então vai acontecer isso. Então é basicamente isso que a gente entende. A Sarah, por sua vez, também, ouvindo as vozes, ela mata o Toby com um negócio enfiado na garganta. Mas antes ela dá um beijo na boca dele. Por que ela deu esse beijo? Né? Essa é uma dúvida minha. O cara já estava lá. E depois ela pega um bisturi e ela dá a impressão de enfiar na boca dele.
E ela retalha ele, porque é para parecer como se os monstros o houvessem o matado. Quando ela joga o bisturi na boca dele, dá a impressão até que ela vai tirar um dente. Será que ela não tirou um dente do Toby e nós não ficamos sabendo até a 4ª temporada? Talvez seja possível. É interessante também que a Christie pergunta pro Jim o que ele faz. Ele fala, não, eu sou engenheiro de brinquedos de parque de diversões, eu monto montanha-russa e tal. E ela dá risada e fala, ah, que legal, ele ainda fala no presente. O sorriso dela é meio que sarcástico. E depois, a gente revendo a série, a gente entende, porque como eles não conseguem sair dali, a pessoa chega falando no presente, é óbvio. Só que acabou aquela vida, então ele já não é mais um engenheiro, ele foi um engenheiro, agora em From ele tem que ser outra coisa. Ela também disse que era uma estudante de medicina e que ali eles não têm muitas coisas, por isso eu tenho que improvisar. Nesse meio tempo, o Ethan acorda, e aí ele fala o seguinte, eu vou ler aqui, ó. Ele fala que viu o Lago das Lágrimas, que era um desenho na parede, que havia muitos desenhos na parede. A câmera corta e vai para o quarto do Victor nesse momento. Ele diz que os desenhos também se parecem com que os desenhos que ele fazia de giz de cera e que era pendurado na geladeira lá da casa deles. Ainda cita que estávamos nós 4 no desenho, que o Jim, a Tabitha, a Julie e o Ethan. Então, a gente vê o Victor nesse momento desenhando o acidente. E aí ele fala, pô, mas a aranha desceu e alguém gritou. Aí o ponto é o seguinte, né, a aranha desceu do teto, ele fala. O ponto é o seguinte, nós sabemos que a Tabitha é a reencarnação da Miranda. A Miranda, por sua vez, é mãe do Victor. Isso tornaria talvez o Victor uma versão do Ethan, só que o Victor já é uma versão do Ethan do passado. Então o Ethan é o Victor do futuro. Você entende como pode ser complexo a parada? Aí você fala, não, mas aí são pessoas diferentes. Sim, são pessoas diferentes. Mas eles vêm da mesma linhagem. E também há um episódio lá na frente, depois, que senta o Victor e o Ethan lado a lado e começam a desenhar, dando a impressão ali de serem a mesma pessoa. O Sr. Liu, ele diz que não quer ficar sozinho. Isso é interessantíssimo também, um pouco antes da morte, porque ele fala que teve sonhos assustadores. E nós sabemos, né, que ele vai ser morto na sequência disso. Então o local, você vê que ele nossa, desgraçado, né? Nisso a Dina, ela sai para ver o Toby ali, vê que ele tá morto, vê que a porta está aberta, tá o Sorriso e uma mulher segurando a bolsinha ali. E eles entram e aí, enfim, mata a Dina, mata o Sr. Liu, abre ele, deixa ele de uma maneira bem feia, para que o Kenny o encontrasse. E aí aquela coisa, né? O Jim, ele segura um talismã e tal, e aí um monstro desce pelo teto. Só que aí ele acorda, porque era um pesadelo. O dia amanhece ali, eles saem do trailer, porra, lindo. O Kenny chega junto com o padre, aí tá a Julie, tá a Tabitha, sobe o som, eles começam a chorar. Parecia De Volta Pra Minha Terra com o Gugu, lembra? Todo mundo chorando, todo mundo se reencontrou. É muito legal, né? Mas nós sabemos que quando eles chegarem na cidade vai estar um desgraciado. Porque o que acontece? A cena, após isso, ela corta e vai pro Kenny, né? E o padre chegando no hospital. E, enfim, né? Ele chega com a Christie ali, vê o pai todo aberto. E aí depois corta para ele também cortando uma árvore. E aí ele só fala assim que o tempo está acabando, xerife. O pai dele, quando jogava xadrez, sabia exatamente como o jogo ia acabar, então ele ia com calma. E aí ele fala, os monstros não correm, os monstros eles andam, porque eles sabem que não há para onde a gente ir. Então as peças no tabuleiro estão acabando, xerife. E outra coisa, a família nova que chegou aí não devia ficar na casa da colônia, tá? É bom citar que a Sarah ainda conta uma história pro irmão dela, fala, tinha uma menina que um quarto estava cheio de cacos de vidro e ela sabia que os cacos significavam algo, só que ela tentava juntar os cacos, enquanto ela tentava juntar os cactos, ela cortava as mãos, mas ela sabia que quando juntasse tudo ia ter uma resposta, e que as vozes ali haviam dito coisas para ela fazer com que parecesse que fossem os monstros, mas para que tudo isso? Essa era a forma de todos ali se salvarem. Então ela relaciona a história dela com a menina, né? Que tipo, a menina tá se machucando, mas depois de tudo vai ter uma resposta. E no caso ela ali também se machucou, ela machucou várias pessoas, porque ela matou uma pessoa,
diretamente, indiretamente, ela matou mais 2 pessoas e gerou um grande sofrimento ali para aquele local. Aí o interessante também é que o Boyd, depois de conversar com o Kenny, ele vai para a delegacia, senta, coloca a pecinha de xadrez em cima, abre uma gaveta, pega uma chave. Nessa chave tem um chaveiro que está escrito para amor, Boyd e tal, e é a chave da lancha dele ali, né? Pelo menos tem uma lancha desenhada, né? Muita gente relaciona o Lago das Lágrimas, a água ali, a lancha do Boyd, que talvez fosse uma forma deles saírem de lá. Eu não tenho opinião formada sobre isso ainda. Você tem opinião sobre isso? E no finalzinho aparece a Julie ainda contando a história pro Ethan. O Norman voltou do Lago das Lágrimas, não era tarde, então ela fala. E o Ethan meio que caga pra história, olha pela janela, a gente não vê nada nesse momento, a Julie fala, o que você tá vendo? Ele fala nada, aí a câmera mostra novamente, tá lá o menino de branco, e ali o menino de branco, ele olha e faz assim, ó, pro Ethan. O menino de branco, ele é um caso à parte, porque ele vai aparecendo várias e várias vezes, e não diz nada com porra nenhuma. Então ele é um moleque chato desde o começo. Mas como é uma criança que está numa floresta e ele está todo de branco, gera um impacto visual, gera aquela sensação de coisas que não estão ali pertencente ao lugar. Ele está todo de branco, ele é uma pessoa limpa no meio da floresta. Na moral, o Menino de Branco, até agora, nada. Estamos na 4ª temporada já. E 3 curiosidades legais ainda sobre esse episódio é que há anos não chegavam os 2 carros na vila. Então essa é uma curiosidade, eu acho que é válida trazer aqui. Não sabemos o porquê há anos não chegavam. Será que quando a Miranda chegou com 2 carros? Porque no dia dos 2 carros ali chegou o Jade e a Tabitha. Nós sabemos que são as reencarnações. Mas será que a Miranda também chegou com alguma outra reencarnação do Jade? Não sabemos. O Ethan nunca havia convulsionado, eu já citei aqui. E o nome do Kenny, o pai dele cita que é Fu-Hen. F-U, tracinho, hífen, H-E-N. Mas o Kenny queria um nome americanizado e por isso passou a se chamar Kenny. Se você gosta do jeito que comentamos sobre From, deixe nos comentários, faça perguntas aqui que responderemos dentro do possível. Deixe seu like, se inscreva no canal também, isso é muito importante. Caso você não goste, comenta, não gosto do jeito que você faz, precisa melhorar. Estamos aí. Provavelmente eu vou te xingar, mas segue o jogo. É nóis.